Oi gente, Fernando aqui, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vou falar com vocês, contar um pouquinho para vocês de como funciona o sistema eleitoral aqui na Alemanha, de como funcionam eleições. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2020, domingo, e hoje estão acontecendo eleições municipais em Hamburgo, não na Alemanha toda. E já é aí a diferença entre Brasil e Alemanha. É que na Alemanha as eleições são independentes de estado para estado, e como Hamburgo é uma cidade-estado, ela também tem a sua independência de promover as suas eleições de 5 em 5 anos, não necessariamente ao mesmo tempo que outros estados. Então aqui na Alemanha tem essa independência dos estados de promoverem suas próprias eleições de 5 em 5 anos. E a de Hamburgo é hoje, 23 de fevereiro. A última foi em fevereiro de 2015. Então, estamos hoje votando um novo governo da cidade de Hamburgo, que, como eu disse, é uma cidade-estado. Só para vocês entenderem o que é uma cidade-estado, na Alemanha existem 3 cidades-estados. Berlim, que é a capital, que é uma cidade e é um estado ao mesmo tempo, Hamburgo e Bremen. Então são as 3 cidades-estados. Elas são, além de ser uma cidade, é um estado também, que tem pequenas cidades em volta, uma área metropolitana. Como vocês devem saber, Berlim é a maior cidade da Alemanha, com mais de 3 milhões de habitantes. Hamburgo tem, com a área metropolitana, em torno de 2 milhões. E Bremen, eu acho que tem acima de 600 mil habitantes, entre 600 e 800 mil habitantes. Então, são as cidades-estados da Alemanha. Bom, é porque é cidade-estado que tem eleição separada? Não. Como eu disse, todos os estados alemães, os 16 estados alemães, têm autonomia para promover suas próprias eleições. Então, a eleição de Hamburgo é em fevereiro, de um outro estado é em março, de outro estado é em junho, é diferente. E na Alemanha nós vivemos o parlamentarismo, é a forma de governo da Alemanha. As eleições aqui são indiretas. Bom, como que acontecem as eleições aqui? A gente está falando de eleição municipal, então eu vou ficar na eleição municipal, que esse ano no Brasil também é ano de eleições municipais. Então esse ano estaremos no Brasil elegendo novos prefeitos e novos vereadores. Aqui na Alemanha mais ou menos diferente, e no caso de Hamburgo um pouquinho mais diferente ainda do que no resto da Alemanha, por Hamburgo ser uma cidade-estado e por ter um senado. Hamburgo acho que é a única cidade da Alemanha que tem como forma de governo o Senado. Então vou explicar para vocês um pouquinho de como tudo isso funciona desde o começo. Na Alemanha, em Hamburgo e nos estados alemães, quando você mora na cidade, você é registrado naquela cidade, e quando vai ter eleições, você recebe em casa uma cartinha te convidando a votar no dia das eleições. E dentro dessa cartinha tem inclusive já a cédula que você usa para votar, com os lugares para você marcar os seus votos, e também vem inclusive um envelope já carimbado para você votar por carta. Você também tem a opção de votar por carta. Você tem um prazo até tal dia antes da eleição, você pode enviar o seu voto por carta. Ou você pode optar por ir no dia votar, que geralmente é um domingo, igual no Brasil. A diferença grande da Alemanha para o Brasil é que o voto na Alemanha não é obrigatório. Então você vota se você quiser, o voto é facultativo a partir dos 18 anos de idade. Bem, como eu estava dizendo, aqui na Alemanha você recebe por carta em casa o convite para votar, junto com a cédula e também o envelope para o caso de você quiser votar pelo correio. E também vem um folheto, um panfleto com explicações de como votar corretamente para não anular o voto, uma cartilha com todos os programas dos partidos políticos,
e dos representantes também, informação. Vem, inclusive, informação junto com essa carta. É um envelope desse tamanhão, assim, gente. É que eu não posso mostrar aqui por questões de direito, mas eu vou botar umas fotinhas para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Então, uma particularidade é que você não tem um voto só, você tem aqui para as eleições municipais 10 votos. 5 votos são para representantes diretos, que seriam mais ou menos como os vereadores aí do Brasil. Então você tem direito a escolher 5. Você vota em 5. Vem uma cédula diferente só para os representantes dos comunais, né? A cidade é dividida em comunas, em cada parte da cidade é uma comuna, cada região da cidade é uma comuna e cada comuna tem a sua própria prefeitura local, onde os representantes, os vereadores, são responsáveis pela administração dessas pequenas prefeituras regionais dentro da cidade. Então a gente tem direito a escolher 5. Então geralmente eu vejo assim de manhã quando eu tô indo pro trabalho, eu andei vendo muito esses dias assim na saída do metrô, sempre pessoas dando folhetos, né, de partidos diferentes, mas também os representantes, os candidatos em pessoa lá, dando folheto da sua própria candidatura, conversando com as pessoas e tal. Os políticos se engajam mais nessa época do ano. Então é bem interessante. Bom, os outros 5 votos são para o governo mesmo de Hamburgo, que aqui no caso é o Senado. Como na Alemanha o voto é indireto, a gente não vota diretamente no candidato, mas a gente vota no partido. A gente escolhe o partido que vai representar e dentro do partido eles votam no candidato. Geralmente a gente já sabe, antes das eleições, qual é o candidato que o partido escolheu para ser o seu representante. Só que a gente não vota no candidato, a gente vota no partido. No caso de Hamburgo, a gente tem 4 partidos que são mais presentes, que são mais fortes, e esses partidos geralmente se unem, 2 partidos, às vezes 3 partidos se unem para ter uma maioria no governo para conseguir governar a cidade. Né? No caso de Hamburgo, Hamburgo vem sendo governado nos últimos anos pela coalizão, a gente chama isso de governo de coalizão, pela coalizão entre os partidos SPD e Grüne, que são os verdes. SPD são os socialistas, Partido Socialista Democrático, e Die Grünen é o Partido Verde. Eles vêm governando a cidade já há alguns anos e obtendo bons resultados e parece que vão ficar. Os outros partidos são o partido CDU, que é o partido mais tradicional e também é o maior partido da Alemanha, o CDU. Só que aqui em Hamburgo, pelo menos, ele vem perdendo a cada eleição mais e mais força. Costumava ser o partido mais forte, que geralmente concorria ou às vezes tinha que se aliar ao SPD para governar, e vem perdendo força não só aqui em Hamburgo, mas na Alemanha toda, inclusive na esfera federal. Né? O CDU é o partido da chanceler, da primeira-ministra Angela Merkel, que, como eu disse para vocês, é o partido mais forte da Alemanha, mas vem perdendo bastante força nos últimos tempos devido a crises internas e externas. Mas eu não quero me ater a isso, só quero explicar para vocês aqui em Hamburgo como é que funciona. Então a gente tem o SPD, a gente tem o CDU, os verdes, a gente tem também a esquerda, que é o Die Linke, e o FDP, que são os democratas livres, e o AfD, que são os de extrema direita, que infelizmente vem ganhando cada vez mais força. Bom, como eu disse para vocês, aqui na Alemanha a gente vota para o partido, então são 5 votos que a gente tem direito de distribuir entre os partidos, e as pesquisas dizem que o governo de Hamburgo continuará na mão do SPD e dos verdes, e então eles já estão preparados para continuar nesse governo de coalizão entre SPD e Verde. Aí você me pergunta, mas Fernando, por que tem que ser assim, 2 partidos governando juntos?
porque só assim é que eles conseguem ter maioria para aprovar os projetos, para aprovar leis e para conseguir governar a cidade. Porque o SPD consegue, acho que 45% dos votos totais e é uma maioria, mas não é uma maioria absoluta. Todo mundo sabe que numa democracia a gente tem que ter mais de 50%, 51% na verdade, para ser uma maioria absoluta, né? Se o SPD ou até o CDU conseguissem mais de 50%, eles não precisariam fazer governo de coalizão, não precisariam se unir a outro partido para conseguir governar a cidade, aprovar leis e tal. Mas como não é assim, então geralmente os partidos se unem, partidos que têm linhas ideológicas mais ou menos parecidas, que conseguem trabalhar juntos, se unem para ter essa maioria no Congresso ou na Câmara, para conseguir aprovar as leis e conseguir governar. Então esse é o sentido por trás do governo de coalizão, que acontece inclusive aí no Brasil também, né? Os partidos têm que se unir às vezes para conseguir aprovar leis e reformas. Mas Fernando, como é que funciona isso? A gente vota no partido, não no candidato. E de onde que saem os candidatos? Bom, os candidatos, eles são políticos que estão lá no partido e eles fazem, então, tipo uma campanha interna dentro do partido, antes das eleições, já no ano anterior. É escolhido dentro do partido quem que é o representante daquele partido para a população. No caso aqui em Hamburgo, como eu disse para vocês, Hamburgo tem um Senado, a forma de governo de Hamburgo é um Senado, e o Senado tem 12 cadeiras. Então são 12 senadores. E, por exemplo, quando depois das eleições, os partidos que têm mais votos têm mais cadeiras, têm direito a mais cadeiras no Senado. E os que têm menos votos têm menos cadeiras. No caso de Hamburgo, é o SPD e os Verdes que têm a maioria dos votos, então eles têm o direito de ocupar o Senado. E também têm o direito de indicar o prefeito e o vice-prefeito. No caso de Hamburgo, como o SPD é o partido que tem a maioria dos lugares no Senado, eles têm o direito, então, de como partido mais forte, tem o direito de indicar o prefeito. E é claro que eles indicam o prefeito do partido deles, um candidato do partido deles, que no caso é o Peter Tschentscher. Peter Tschentscher, na verdade, foi escolhido o ano passado, em 2018, porque o prefeito anterior de Hamburgo, que era Olaf Scholz, foi promovido a ministro da Justiça e vice-chanceler. Ele é o vice da Angela Merkel. Então ele foi para Berlim e aí tiveram que votar um novo prefeito para o Senado de Hamburgo e ficou o Peter Tschentscher. E como vice-prefeito, no caso de Hamburgo, é uma vice-prefeita do Partido Verde, é a Katharina Fegebank. Então, como são os dois partidos mais fortes, esses dois partidos mais fortes têm direito a indicar os representantes máximos do governo, que são o prefeito, vice-prefeito e os senadores. Então, o Senado é dividido assim em Hamburgo entre políticos do SPD, que é o partido mais forte, e políticos do Partido Verde, que é o segundo partido mais forte. Então, eles governam a cidade de Hamburgo. Bom, como eu estava falando para vocês, aqui em Hamburgo a gente tem um Senado, e o Senado tem 12 representantes, 12 senadores, e o representante principal, o primeiro de todos os senadores, é o prefeito da cidade, né, que a gente chama aqui de primeiro prefeito, porque tem o segundo prefeito, que é o vice, que no caso é a representante do Partido Verde. Só que aí a gente ainda tem a Câmara, como se fosse uma Câmara de vereadores ou de deputados, que é o parlamento, né? Como eu disse para vocês, a Alemanha é uma república parlamentar, então aqui a gente tem em todas as cidades, em todos os estados, e também no governo federal, um parlamento onde os representantes do povo trabalham e votam as leis, e Hamburgo também tem um parlamento, e quando a gente vota aqui nas eleições, a gente também escolhe o parlamento.
e são 131 vagas no parlamento de Hamburgo, e essas vagas são distribuídas de acordo com o número de votos que cada partido recebeu nas eleições, a porcentagem de votos que cada partido recebeu nas eleições. Como eu disse para vocês lá no começo, a gente tem 4 ou 5 partidos com mais força, com mais representatividade, e o que tem mais representatividade, como eu já disse, é o SPD, 58 lugares, 58 vagas no parlamento, seguido dos Verdes, que é o segundo partido mais forte, que tem atualmente 20 vagas, ou seja, 20 representantes, seguidos do CDU, que é o partido mais tradicional, que no momento tem 15 vagas, ou seja, menos do que os Verdes, e o partido da esquerda, que se chama Die Linke, que significa esquerda, com 11 lugares, e os FDP, que são os Democratas Livres, que tem 9 lugares, e o último partido mais forte, que é o partido de extrema-direita, que eu disse para vocês, que é o AfD, Alternativa para a Alemanha, que eles têm 8 lugares atualmente no nosso parlamento aqui em Hamburgo. Né? Isso varia de estado para estado e também na área federal, né? No governo federal lá em Berlim, é mais ou menos igual aqui em Hamburgo. Essa tendência é uma tendência da Alemanha toda. Em alguns estados o CDU é mais forte, em outros estados o SPD é mais forte, e tem estado que os Verdes são mais fortes, são o partido mais forte, inclusive. E uma outra tendência é o AfD, que vem ganhando cada vez mais representatividade. Eles não estão presentes em todos os estados ainda, só que devagarinho eles estão conseguindo passar dessa margem de 5% para conseguir entrar nos parlamentos e ter representatividade. Um outro partido que eu falei é FDP, que são os democratas liberais, livres. Eles já tiveram bastante representatividade aqui na Alemanha em outras décadas. Nunca conseguiram eleger um primeiro-ministro, mas já foram pelo menos o segundo partido mais forte, e hoje eles ficam ali na margem dos 5%, porque questões históricas de corrupção, e aqui na Alemanha é assim mesmo. Quando um partido entra em escândalo de corrupção ou não atende às necessidades e aos anseios da população que votou neles, o povo vai lá e tira eles mesmo, vota em outro partido e eles caem para baixo da linha de 5% e saem. Inclusive esse partido dos liberais, alguns anos atrás, saiu do governo, e demorou uns anos para eles conseguirem voltar, e agora que eles estão conseguindo voltar de novo para os governos, tanto federal quanto estaduais, e estão tendo que lutar aí para convencer a população de novo a votar neles. Então, isso é o bom do parlamentarismo, gente. Assim, a gente vota nos partidos, e quando um partido não é bom, a gente tira ele totalmente, né, da corrida. Quando esses partidos têm essas representatividades, esse número de cadeiras, que a gente fala cadeiras, dentro do parlamento, eles também têm que formar coalizões, trabalhar junto para poder aprovar leis, né, governar a cidade. Porque é assim que funciona o sistema aqui na Alemanha, como é parlamentarismo de coalizão, né? Porque é muito difícil, ainda mais nos dias de hoje, com a ascensão da extrema-direita, com a sociedade dividida. É difícil um partido só ter a maioria absoluta, que é acima de 50%. Então, geralmente, tem estados aqui da Alemanha até que a coalizão é entre 3 partidos, né? Porque 2 partidos mais fortes, mesmo assim, não conseguem passar dos 50% da maioria absoluta para aprovar leis e projetos. Então, eles têm que se unir com um terceiro partido, o que às vezes torna a coisa um pouco difícil, porque é difícil juntar 3 partidos ideologicamente, politicamente, para representar a população. Mas é um problema nosso aqui na Alemanha, e mesmo assim eu acho que é uma coisa muito válida, e eu acho legal de ser assim. Então só queria contar para vocês mais ou menos como que é, porque esse ano tem eleição aí no Brasil, municipal também, como aqui em Hamburgo, e
é um ano a se pensar. Eu sei que esse ano a gente tem que votar além do candidato a prefeito, também nos vereadores. Então é muito importante saber quem são os vereadores, o que eles fazem, quais são suas propostas, antes de votar, gente. Não jogar o voto fora, não votar em alguém só por votar, sem saber quais são as propostas, por que essa pessoa luta, qual é o projeto dessa pessoa, assim também como do candidato a prefeito, né? A gente tem que votar naquele candidato que a gente sabe que vai fazer alguma coisa que vai melhorar a vida da gente, né? Você tem que pensar o que esse candidato tem como proposta para melhorar a minha vida e a vida do meu bairro e a vida da minha cidade. Isso que eu falei para vocês, que essa época os políticos estão todos andando pela rua, todos conversando com as pessoas para alcançar o número máximo de pessoas, ainda mais porque na Alemanha o voto não é obrigatório, então se a pessoa não se sente representada por nenhum partido, ela não vai votar mesmo. Então, uma campanha, além da eleição, é a campanha de convencer as pessoas a irem votar, a irem dar o seu voto, porque é um problema, né? Aqui na Alemanha muita gente pega e não vai mesmo votar, ela não é obrigada a votar, não recebe multa nem nada, então um trabalho extra dos políticos é mostrar trabalho, mostrar dedicação para fazer o máximo de pessoas votarem, caso aqui a cidade, o estado, conseguir ter representatividade e ter força para governar a cidade, para aprovar leis e projetos. Era isso que eu queria contar para vocês. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o joinha, de compartilhar o vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau!